Podcast Alesf, série Reforma Administrativa. O que esperar? Com análise de Rivânia Lúcia Moura de Assis, presidente do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Olá, eu sou Rivânia Moura, professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e presidenta do Andes, Sindicato Nacional. É importante trazer aqui algumas questões, alguns pontos sobre a PEC 32, que trata da reforma administrativa e que tramita, no Congresso Nacional. De fato, essa PEC, nessa proposta de reforma administrativa, ela provoca um desmonte da estrutura do Estado. Ela provoca alterações profundas em todo o serviço público e não somente para os servidores. Então, ela tem um impacto nesse sentido para o conjunto da população brasileira, porque, de fato, a proposta de reforma administrativa visa reestruturar o serviço público no sentido de minimizar a atuação do serviço público e, portanto, ampliar a atuação do mercado, dos serviços privados. E, desse modo, nós compreendemos que ela tem um impacto, para toda a população. Os dados apresentados pelo governo federal para justificar a reforma administrativa têm sido questionados pela própria Auditoria Cidadã da Dívida, que fez uma carta aberta aos parlamentares, questionando os dados também da reforma administrativa. É bom a gente lembrar que ainda ano passado, 2020, o próprio governo federal determinou o sigilo dos dados que justificam a reforma administrativa. Veja só, o sigilo de dados que são importantes para entender por que essa reforma está sendo proposta. Então, é importante a gente se perguntar qual a intenção do governo ao esconder os dados sobre a reforma. Qual a intenção do governo em não mostrar os dados que justificam uma reforma que vai ter impacto para o conjunto da população. Por isso, é imprescindível que nós possamos fazer o debate, ter espaços como esse, para discutir sobre essa questão, sobre a quantidade de servidores públicos que o Brasil tem, o quanto custam esses servidores para os cofres públicos, porque essas têm sido as principais questões levantadas no âmbito das justificativas do governo federal. A questão de que tem muito servidor público, de que os servidores públicos custam muito para os cofres do Estado. Então, essa justificativa tem pesado sobre os servidores. A principal justificativa tem sido essa, aliada à justificativa de que a máquina do Estado é muito grande, que o país não tem capacidade de manutenção da máquina pública e, por isso, precisaria reestruturar. E aí, nesse sentido, é importante também trazer para o debate a questão de que a proposta da reforma administrativa, ela atinge os serviços públicos e os servidores nos 3 níveis, da administração pública, federal, estadual e municipal. É importante perceber que a maior parte dos servidores públicos, eles estão no âmbito municipal. E que esses servidores públicos municipais, em geral, sua grande maioria, têm salários baixos, São servidores que estão com salários já congelados, que não têm reposição da inflação, que não têm reposição salarial e que, portanto, serão os mais atingidos com essa proposta de reforma administrativa. Em contrapartida a isso, a mesma proposta da reforma traz a contratação
a possibilidade de contratação para os cargos de chefia de pessoas que não são do serviço público. Então, isso vai fazer com que haja um aumento de gastos com os cargos de chefia, porque se vem pessoas que não são do serviço público assumir esses cargos, então vai ter o salário, as gratificações, né, todas as questões que envolvem a composição salarial dessa chefia. Então, portanto, não justifica dizer que vai ter uma redução com o salário dos servidores, no sentido de justificar a necessidade dessa redução, porque o que a reforma faz é o contrário, no sentido de trazer novos gastos nessa concepção, principalmente dos cargos de chefia, que podem ser nomeados pelos governos sem ser necessariamente concursado para o serviço público. Outra questão que a gente queria destacar, que consideramos também muito grave, é a possibilidade de extinção de órgãos públicos e privatização de empresas estatais a cargo somente do Poder Executivo, né? Então, o presidente, governador, prefeito teria o poder de extinguir instituições e órgãos públicos e privatizar empresas sem passar pelo poder legislativo. Então, isso é muito sério para dentro dessa composição do que significa o serviço público e de como ele pode deixar de existir em curto espaço de tempo. Então, toda a lógica que envolve, de fato, a reforma administrativa visa essa ampliação da privatização em vários âmbitos, inclusive podendo as empresas privadas utilizar o patrimônio público e comercializar os serviços que hoje são de responsabilidade inteiramente do Estado e que a população que mais precisa ficaria à mercê, né, da iniciativa privada, sendo que grande parte da população não pode comprar os serviços, por exemplo, como educação, saúde, assistência social e vários, né, programas voltados para a população mais pobre. Então, é muito importante fazer o debate, é muito importante abrir os dados da reforma administrativa, né, mostrar o que de fato ela se propõe, porque a gente considera muito grave o que tem acontecido com esse projeto e o que está previsto para o Estado brasileiro. Podcast Alesf.